teoria das relações objetais, nós temos 3 pontos fundamentais, que dá ênfase menor dos impulsos biológicos, maior importância aos padrões consistentes das relações interpessoais. A teoria das relações objetais considera que a busca por contato e relacionamento é motivação fundamental do comportamento humano e não o prazer sexual. A teoria das relações objetais tende a ser mais materna, destacando a intimidade e a criação da mãe, ao contrário da teoria freudiana que enfatiza o poder e o controle do pai. Freud optou por ignorar Klein, tinha uma postura totalmente distanciada aos trabalhos de Klein. O conceito das relações objetais possui muitos significados, assim como muitos teóricos. Margaret Malley se preocupou com o esforço do bebê para obter autonomia e uma noção de self. Corrut com a formação do self. Bob com os estágios da ansiedade de separação e Mary com os estilos de apego. Klein estuda como as relações que as crianças estabelecem com os seus primeiros objetos, que são a mãe e o seio, tornam-se modelo para todos os seus futuros relacionamentos interpessoais. Nessa perspectiva, os relacionamentos que estabelecemos na vida adulta nem sempre são o que parece ser. Todo relacionamento está permeado por representações psicológicas por antigos objetos que foram significativos na nossa infância, incluindo as pessoas. Agora que conhecemos o ponto de partida de Melanie Klein, vamos ver como Melanie entende a vida psíquica da criança. Nesse vídeo, vamos entender um pouco melhor os mecanismos de defesa na perspectiva kleiniana. A criança acredita que o seio da mãe pertence a ela também, e não uma coisa externa, o que chamou de introjeção. Os bebês fantasiam incorporar ao seu corpo aquelas percepções e experiências que tiveram com o objeto externo. Klein percebeu que o bebê utiliza um mecanismo psíquico chamado projeção para reduzir a ansiedade provocada pelos sentimentos e impulsos que existem dentro dele. Por meio da dissociação, é possível que o bebê consiga desenvolver uma imagem do eu bom e o eu mau, que lhe possibilita lidar com os impulsos prazerosos e destrutivos em relação aos objetos externos. A dissociação pode ter um efeito positivo ou negativo na criança se não for extrema e rígida. Pode ser um mecanismo positivo e útil não só para os bebês, mas também para os adultos. Identificação projetiva foi uma expressão introduzida por Melanie Klein para designar um mecanismo que se traduz por fantasia em que o sujeito introduz a sua própria pessoa totalmente ou em parte no interior do objeto para o lesar, para o possuir ou para o controlar. Neste vídeo, quero apresentar a vida psíquica de um bebê. Segundo Melanie Klein, Freud ele enfatizava a importância das experiências infantis que acontecem por volta de 4 a 6 anos de idade. Isso era fundamental em toda a vida de um indivíduo. Isso é palavra de Freud. Klein não discordava, mas destaca também a importância das experiências que ocorrem por volta de 4 a 6 meses de idade, ainda bem cedo. Sendo assim, os dois estudiosos acreditam que as crianças nascem com disposição para tentar reduzir a ansiedade que é causada pelo conflito entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Eu estudava sobre essas pulsões na série sobre Freud. Digo que a pulsão de vida é o nosso desejo inato de buscar a vida, a criação e o prazer, enquanto que a pulsão de morte é o nosso desejo de buscar a morte, isolamento e a destruição. Essas duas forças habitam dentro de nós. As pessoas não estão cientes de que há uma mente inconsciente a ponto de fonte de conflitos. Vou falar um pouco agora sobre as fantasias, tá? Klein diz que essa prontidão inata diz que já nascemos com certos conteúdos psíquicos, conteúdos herdados de gerações passadas através do inconsciente, uma posição também defendida por Freud. As fantasias dos bebês estão totalmente baseadas nos conteúdos primitivos, Para um bebezinho, a sensação de estômago cheio é sentida como boa. Já o estômago vazio é algo ruim. O bebê que adormece chupando o dedo pode estar fantasiando que suga o seio da mãe. Já o bebê faminto que chora e chuta pode estar fantasiando que chuta o seio malvado que não alimenta.
Os objetivos, né? Os objetivos são pessoas, parte de pessoas e coisas inanimadas que satisfazem as necessidades do bebê. E segundo Melanie Klein, o bebê se relaciona com os objetivos, com os objetos internos, tanto de forma fantasiosa, de forma real. Eu vou falar sobre a psicoterapia de Melanie Klein. Klein foi uma psicanalista judia altamente criativa e original, que descobriu o trabalho de Freud e dedicou a sua vida ao desenvolvimento de formas valiosas. A psicanálise a salvou. Em um casamento sem amor, ela estava entediada, sexualmente frustrada e mentalmente indisposta. Depois ela largou o marido, leu tudo o que podia, frequentou palestras e começou a publicar os seus próprios artigos. Ela logo se distanciou de Freud numa área em qual os análises haviam negligenciado, que era a análise de crianças. Freud era muito cético de que as crianças algum dia poderão ser analisadas e que suas mentes são muito imaturas para permitir alguma compreensão do inconsciente. Mas Klein argumentava que um analista poderia obter perspectivas utilizáveis do mundo interno de uma criança, estudando o jeito que elas brincam. Ela então equipou a sua sala de consulta com brinquedos e se estabeleceu como psicanalista de crianças. Em seu trabalho com crianças, Melanie Klein queria entender como os seres humanos evoluem dos impulsos de busca por prazer primitivos da primeira infância para as adaptações mais maduras da vida adulta. E especificamente que ela queria saber o que poderia dar errado nessa jornada. Ela descreve a dificuldade da criança como fraca, completamente à mercê dos adultos, incapaz de compreender o que está acontecendo. A criança não pode compreender que as pessoas que estão à sua volta são de fato pessoas. Nas primeiras semanas, a mãe nem é uma mãe para a criança. E na essência da teoria de Klein, é apenas um par de seios que aparecem e desaparecem com uma imprevisível e dolorosa aleatoriedade. Quando o seio desaparece, o bebê se sente enfurecido e aterrorizado. Klein pensou levar o bebê a adotar um mecanismo de defesa primitivo, contra o que seria, de uma forma, uma ansiedade intolerável. O bebê divide a mãe em dois seios, o seio bom e o seio mau. A criança descobre uma ideia-chave da psicanálise de Klein, o conceito de ambivalência. Ser capaz de sentir ambivalência em relação a alguém é um grande feito psicológico e primeiro indicador de maturidade. Essas reações psicológicas pertencem a uma fase que Klein chamou de posição depressiva, um momento de sobriedade e melancolia no qual a criança em desenvolvimento adquire, inconscientemente, a idade que a realidade é mais complicada e menos moralmente armada do que ela sequer tem imaginado. Praticamente, nada é totalmente bom e totalmente mal. As coisas são uma indecisa e excitante mistura de bom e mal. Na análise de Klein, não é todo mundo que chega à posição depressiva. Alguns ficam presos num modo em que ela chamou de posição esquizoparanoide. Por muitos anos, mesmo na vida adulta, essas pessoas irão ser incapazes de tolerar comportamentos opostos. Elas fazem questão de preservar sua própria incoerência e para isso deverão amar ou odiar. Elas irão procurar um bode expiatório ou então irão idealizar. Falaremos agora sobre as internalizações do ego e do superego para Melanie Klein. Quando os teóricos das relações objetais referem-se às internalizações, eles querem dizer que a pessoa incorpora, introjeta aspectos do mundo externo e, então, organiza essas introjeções em uma estrutura psicologicamente significativa. Na teoria kleiniana, as três internalizações importantes são o ego, o superego e o complexo de Édipo. Klein acreditava que o ego, a noção de self, atinge a maturidade em um estágio muito anterior ao considerado por Freud. Para ele, a criança pequena é dominada pelo id. Klein, no entanto, ignorou em grande parte o id e baseou sua teoria na capacidade precoce do ego de perceber as forças destrutivas e amorosas e manejá-las por meio da dissociação, da projeção e da introjeção. Klein acreditava que, no nascimento, o ego é antes de mais nada desorganizado.
No entanto, é suficientemente forte para sentir ansiedade, usar mecanismos de defesa e formar relações objetais precoces, tanto na fantasia quanto na realidade. O ego começa a se desenvolver já na primeira experiência do bebê com a amamentação, quando o seio bom o preenche não só com leite, mas com amor e segurança. Porém, o bebê também experimenta o seio mau, aquele que não está presente e não dá leite, amor ou segurança. Por exemplo, quando o ego experimenta o seio bom, ele espera experiências boas similares com outros objetos, como os próprios dedos, uma chupeta ou o pai. Assim, a primeira relação objetal do bebê, o seio, se transforma no protótipo não só para o desenvolvimento futuro do ego, mas também para as relações interpessoais posteriores no indivíduo. Entretanto, antes que possa emergir um ego unificado, ele deve, primeiro, dividir-se. Clay partia do princípio de que os bebês lutam de forma inata pela integração, mas, ao mesmo tempo, são forçados a lidar com as forças opostas de vida e morte como reflexo de sua experiência, com o seio bom e o seio mau. Para evitar a desintegração, o ego recém-emergente deve se dissociar em eu bom e eu mau. O eu bom existe quando os bebês estão sendo supridos com leite e amor, e o eu mau é experimentado quando eles não recebem leite e amor. Falaremos agora sobre o superego. A imagem que Klein fazia do superego difere da de Freud, em pelo menos 3 aspectos importantes. Primeiro, ele surge muito mais cedo na vida. Segundo, ele não é fruto do complexo de Édipo. E terceiro, ele é muito mais severo e cruel. Klein chegou a essas diferenças por meio da análise de crianças pequenas, uma experiência que Freud não teve. Para Klein, as crianças pequenas temem ser devoradas e rasgadas em pedaços, temores que são, em grande parte, desproporcionais aos perigos reais. Para manejar essa ansiedade, o ego da criança mobiliza a libido, instinto de vida, contra o instinto de morte. No entanto, ambos os instintos não podem ser separados completamente. Portanto, o ego é forçado a se defender contra suas próprias ações. Tal defesa precoce do ego estabelece as bases para o desenvolvimento do superego, cuja violência extrema é uma reação à autodefesa agressiva do ego contra as próprias tendências destrutivas. Klein acreditava que esse superego severo e cruel era responsável por muitas tendências antissociais e criminais em adultos. Em relação ao complexo de Édipo, Klein se afastou em vários aspectos da visão de Freud. Klein sustentava que o complexo de Édipo começava em idade muito mais precoce do que Freud sugeriu. Klein afirmava que o complexo de Édipo iniciava durante os primeiros meses de vida, sobrepondo-se às fases oral e anal e atingindo seu clímax durante a fase genital em torno de 3 ou 4 anos de idade. Conceito de humanidade, segundo Klein. Os teóricos das relações objetais em geral consideram a personalidade humana como produto da relação precoce entre mãe e filho. Essa relação entre a mãe e o bebê é a base da criação da personalidade e as próximas relações. Os teóricos das relações objetais obtêm classificação auto-indeterminada e baixa em livre-arbítrio. Esses teóricos podem ser pessimista ou otimista, depende da qualidade da relação precoce mãe-bebê. A teoria das relações objetais tende a ser mais causal. As experiências precoces são formadoras primárias da personalidade. A intimidade que os bebês recebem da mãe são experiências ambientais. Os teóricos das relações objetais tendem mais na direção das semelhanças. Olá, esse trabalho é sobre Melanie Klein, da disciplina Teoria da Personalidade, ministrada pelo professor Luiz Fernando. Nosso grupo contém 8 pessoas. Melanie Klein entende que o bebê está envolvido na pulsão de vida ou de morte, bem ou mal, amor ou ódio. À medida que a psique se desenvolve, o bebê prefere sensações gratificantes e evita de frustrações. Como forma de administrar sua vivência como boas e ruins, Klein prefere usar posições do que estágios de desenvolvimento. Nos primeiros meses de vida, o bebê entra em contato com o seio bom e o seio mau, tendo emoção ambivalente em relação ao seio materno, por conta da pulsão de vida
e morte. Ele deseja controlar, devorando e rasgando. Para que o sentimento seja tolerado, o ego se divide em duas partes e passa a se relacionar com suas fantasias. Seu ideal, gratificação, amor e conforto. Ele deseja guardar o seu ideal dentro de si, como forma de proteger o seu ideal do seu perseguidor. O bebê adota a posição paranoide e esquizótica, com duas principais características: sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem, que todo objeto tem a versão boa e a versão má. Essa posição se desenvolve por volta do 3º a 4º mês de vida. Por volta do 5º ou 6º mês, o bebê começa a unir os objetos ambivalentes dos objetos externos e compreender que bom e mal pode existir em um único lugar ou objeto. Ele começa a ter uma visão mais realista da mãe e percebe que é um ser independente dele, e tanto pode ser bom quanto ruim. A posição depressiva é a ansiedade para proteger a mãe, e a avó pode ter desejado destruí-lo. A posição depressiva é resolvida quando a criança fantasia que consegue reparar as transgressões do passado e que a mãe não vai desaparecer de uma vez. Se a resolução depressiva não for completa, o indivíduo pode ter falta de confiança e incapacidade de superar o luto.